Fala, meu amigo, fala, minha amiga, saudações, força e honra. Espero que você esteja gostando do nosso curso de informática. Eu sou o professor Rodinei Dancas, professor independente, professor do Garra Alvo, especialista em informática. Pelo menos o pessoal me chama assim. Eu acredito, né? Agora eu acredito. Porque a gente tem acertado muitas questões de prova, né? A gente tem trazido uma teoria consistente e ao longo de 15 anos, mais de 15 anos, hein? Ministrando aulas em cursos preparatórios presenciais e no formato EAD, como esse aqui no Garra Alvo, milhares de policiais passaram por mim. Milhares, não estou falando assim, algumas dezenas, milhares, tá? Muita gente me conhece aqui no Serviço Público Estadual de São Paulo. Eu ando na rua, sou parado, parado pelas viaturas dos policiais, mas não é para abordagem, é para falar, e aí, professor, é para tirar aquela selfie. Vamos dar continuidade ao nosso curso. A gente vai falar agora nessa aula de software, vamos iniciar software, vamos falar de sistema operacional, vou dar uma pincelada aí no Linux também, em que pese a maior incidência de Windows, é importante passar essa característica para você, tá? Se você quiser seguir minha rede, tá aí, @profdancas, entra lá no Instagram, a gente desenvolve não só o trabalho de informática, como o trabalho de desenvolvimento pessoal, é uma área que eu gosto bastante, e tenho me aperfeiçoado isso nos últimos 5, 6 anos da minha trajetória aí como professor e como psicopedagogo. Vamos lá, galerinha, que eu gosto tanto aqui do Garra Alvo. Vamos falar do software, e a gente vai estar anotando, não esquece. Importante a sua anotação. Importante que você, então, vá anotando aí o que eu estiver apresentando aqui no quadro. Vou usar a minha apostila, que infelizmente tem direitos autorais, eu não posso passar para vocês, mas eu dou uma dica, eu colocar na tela, curtiu, dá um print screen, dá um Ctrl V lá no Word, aí você vai ter o conteúdo, tá? Pelo problema de direitos autorais que eu não posso abrir mão, né? Não eu, é porque eu tenho com outras editoras fechado o uso do meu nome, da minha escrita, então infelizmente eu não consegui vencer isso para o Garra Alvo, tá? Então fugiu da minha vontade e da vontade do professor Becker. Nós queríamos, mas não conseguimos, mas a gente pode passar o conteúdo e você pode então fazer o print screen, tá certo? Então você vai ter mais conteúdo, mas o melhor mesmo é que você pegue sua canetinha, ó, eu tenho uma canetinha eletrônica, eu quero que você pegue sua canetinha azul, quero que você pegue marca-texto, quero que você pegue canetinha vermelha, né, canetinha preta, né, e vá anotando tudo. O azul tá aqui também, ó. E vá anotando tudo que eu tenho certeza que você vai mandar bem pra caramba. Tem o seu caderninho só de informática. Vamos lá, vamos começar? Então, próximo slide, que a gente vai deixar um slide em branco. A gente vai falar de softwares. O que é o software? Presta atenção em mim. Software é o que a gente chama, né? Software ou programa de computador é um conjunto de instruções lógicas contido em suporte de qualquer natureza para um computador ou um periférico funcionar com tecnologia digital ou semelhante a digital. E aí, a gente tem várias classificações de software. A gente pode ter sistema operacional, a gente pode ter driver, a gente pode ter aplicativo, a gente pode ter utilitário e assim vai. Conceito de software você vai encontrar na Lei 9609 de 98, tá? Vamos anotar isso? Vamos, eu acho que é bem legal a gente anotar. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, vamos lá, vamos começar. A gente quer falar de software. Pega essa canetinha aí, vamos anotar juntos. Então, vamos lá. Software. Software, ok? Software, também chamado de programa de computador. Software também é programa de computador, ok? O que você tem que saber de software? Parece que essas coisas não caem em prova, mas cai direto, né? Então, programa de computador, ou software, ele é o quê? Ele é o conjunto, anota assim, ó, conjunto de instruções lógicas. Legal. Conjunto de instruções lógicas. Esse conjunto de instruções lógicas, ele vai ser construído em uma linguagem natural, quando a gente envolve programação, uma linguagem de máquina. Quando a gente usa uma linguagem natural, próxima ao entendimento humano, por exemplo, CLS, clear, goto, return, né? São comandos que a gente utiliza e é muito fácil entender porque está baseado na língua inglesa. Legal, é assim. Isso é transformado numa linguagem que o microprocessador vai entender, chamado de codificação.
ou instruções lógicas. Então, essas instruções lógicas, olha aqui, ó, ela vai estar numa linguagem geralmente em hexadecimal, e aí você está falando uma linguagem de baixo nível porque está próximo ao conhecimento de máquina, e uma linguagem binária. Aí, lá na essência, lá no processador, a linguagem hexadecimal ela se transforma em binária. Legal, professor, entendi. Dentro desse conjunto de software ou de programa de computador, você tem que lembrar que programa de computador existe uma lei. Vai fazer a prova de delegado, vai fazer a prova de perito da Polícia Civil, da Polícia Federal, da BIM, por exemplo. Evidentemente que você tem que conhecer a parte legal do conteúdo. Por quê? Porque são provas mais difíceis e vai envolver informática com conhecimento mais técnico. Não sei se mais técnico, mais jurídico, isso. Então, o artigo 1º da Lei 9610 traz isso. Então, a Lei 9609 de 98, lá no artigo 1º, você tem o quê? A definição. Gente, definição porque está na lei, tá? O conceito é mais acadêmico. Então, a gente define o artigo programa de computador e você anota. Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções de linguagem natural ou codificada, eu já expliquei. Contido em suporte físico de qualquer natureza. Suporte físico de qualquer natureza é o disquete, é o pendrive, é o HD, é o SSD, é o M2, é a nuvem, tá ok? É nuvem, então a gente já traz a lei lá de 98, atualizado por contexto atual, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, qualquer computador, qualquer equipamento, GPS, o computador embarcado, drones, né? Não é drones, desculpa, é VANT, né? Veículo aéreo não tripulado. Eu tenho que usar uma linguagem mais policial para vocês, né? Tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos baseados em tecnologia digital. Ops, só um segundinho aqui que minha tela saiu. Minha tela saiu, mas continuou gravando, desculpa, tá? É que aqui a minha tela zerou. Vamos lá. Para fazê-lo funcionar e para fins adequados. Então, qualquer software que faz um equipamento digital funcionar é protegido por uma lei nacional. E aí você tem, então, alguns tipos de software. Eu gostaria que você anotasse, ok? Alguns tipos de software para você já ir entendendo questões de prova, né? Então, a prova vai cobrar de você sistema operacional, ok? E aqui, ó, turma, sistema operacional, o que mais cai é o Windows, né? O que menos cai é Linux e o que quase nunca cai é o Mac OS, tá? Que é da Apple, tá? Você tem aí, além de sistema operacional, você tem aí... Gente, ó, quando olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você tá me vendo aqui, beleza, tranquilo. Às vezes... Eita, minha telinha tá caindo toda hora, caraca. É porque tem um montão de coisa conectada. Então é assim, quando você está me vendo aqui, eu estou dando foco na câmera. Quando eu tenho que ir para o meu quadro aqui, aí você perde o foco. Aí fica tipo cabeção, mas presta atenção no quadro, tá? Aí você tem sistema operacional, que eu falei, você tem drivers, né? Drivers, que é super importante saber o que é drivers, aqui é o S, tá? Drivers. Você tem aplicativos que caem, você tem utilitários que caem. Então, ó, olha só, tem que saber esses nomes: drivers, aplicativos, utilitários, sistema operacional. Vamos falar de sistema operacional? Vamos lá, deixa eu mudar meu slide, mudei meu slide, quero falar de sistema operacional. Siglas de prova, vamos lá, mais uma vez, sistemas operacionais. O que você precisa colocar? SO. SOR, Sistema Operacional. É isso aqui, ó, que pode cair na sua prova. Essa sigla. O que vem a ser SO? Sistema Operacional. Sistema Operacional, sigla SO. Algumas provas da Polícia Federal usam como OS. E o S vem do inglês de Operation System. Aqui aí, tá? System. Ok? Então, olha só. SO ou OS tem o mesmo significado para nós, você que vai fazer a prova de polícia civil. O que é o sistema operacional? O sistema operacional, ele é o conjunto de diversos programas, aplicativos, utilitários, drivers, kernels, que faz o computador funcionar adequadamente, entregando ao usuário uma interface gráfica, geralmente, ou digitada, permitindo que outros programas possam ser executados sobre essa camada de software principal.
Esse é o melhor conceito de sistema operacional. Isso costuma cair nas provas de delega, isso costuma cair nas provas de perito, isso cai bastante mesmo, ok? Então não deixa de conhecer. Professora, vamos anotar? Vamos anotar. Então, resumidamente, sistema operacional. Por que resumidamente? Porque eu já disse para você, você pode voltar ao vídeo. Então, operacional é um conjunto de programas, aplicativos e utilitários que faz o computador funcionar, entrega uma interface gráfica para o usuário e permite que os demais programas sejam executados. Então, sistema operacional, o que ele faz? Ele é o conjunto, anota assim, conjunto, né, de programas. E aí, quais são esses programas que você tem que saber? Bem, você tem que saber que ele é o conjunto de aplicativos, apps, conjunto de utilitários, conjunto de drivers, ok? Conjunto de kernel, tá? Kernel, que faz o computador funcionar adequadamente. Deixa eu fazer uma coisa bem legal aqui para você. Então, tudo isso aqui faz o seu computador funcionar. Vai anotando e vai fazendo esse esquema. O computador funcionar, além de entregar uma interface gráfica ao usuário. Isso aqui é o usuário. Então, interface gráfica, graphic, vamos chamar de GUI, Graphic User Interface, interface gráfica do usuário. O que quer seguir? Graphic User Interface. Professor, não sei escrever em inglês. Beleza, traduz. Interface gráfica do usuário, além de permitir que os demais programas, softwares funcionem. Gente, eu estou fazendo essa aula esquematizada porque é muito legal isso daí. É muito legal mesmo. E assim, você vai entender. Anota aí, olha o que eu falei nesse slide que é importante. Software, vários programas que fazem o computador funcionar. Dentro do software você tem sistema operacional. O que é o sistema operacional? Conjunto, pega o Windows, conjunto de aplicativos. Você tem o Edge, você tem calculadora, você tem o WordPad, né? Você tem o firewall, desfragmentador, limpeza de disco. E esse conjunto de programas que compõem o sistema operacional faz o próprio computadorzinho funcionar. Olha aqui, ó, dando destaque. Entrega uma interface gráfica ao usuário, hoje é gráfica e não digitada, além de permitir os demais programas funcionarem no seu computador, ok? Vamos ver como isso aí funciona, vamos ver como isso aí pode aparecer na sua telinha? Então vamos lá, ó, sistema operacional, olha que legal, ó, acompanha na minha apostila, cara, é assim, ó, se você tiver afim, ó, eu não posso passar o arquivo, mas dá um print screen, vai lá no Word, Ctrl V, você tem essa tela aí para você. Sistema operacional, então ele pode usar a expressão OS ou SO, igual eu já havia falado, é o programa mais importante do computador. Hoje ele é o programa mais importante, é chamado de programa principal do computador. Sem ele, nenhum computador não funciona. O sistema operacional controla todas as partes do computador e faz os demais programas funcionarem, nós vimos isso. Uma das partes principais que dá estabilidade ao sistema operacional, isso é o Linux, o Windows ou mesmo o Linux, é chamado de kernel. O que é o kernel do sistema operacional? É a parte fundamental, é o que pega tudo que ele tem que fazer e joga lá dentro do processador. Kernel é o que dá estabilidade ao sistema operacional. Lembra da tela azul do Windows? Se você é mais jovem, nunca ouviu falar disso. Nós que somos mais antigos da informática raiz, havia assim, o Windows deu pau, o Windows tá ruim, deu tela azul. Porque o kernel não era muito seguro, era baseado em DOS. Hoje não. Hoje nós temos aí algo mais estável, graças ao kernel do Windows. Então, o kernel é o núcleo principal das operações. De uma maneira consideração operacional, um conjunto de programas que o computador, para o computador funcionar, serve interfaceamento para demais programas e hardware. Falei disso. Bem legal, o sistema operacional também é responsável pelo controle e gerenciamento de recursos da máquina, eu falei disso, e ele faz esse gerenciamento de outros periféricos por meio do driver. Então é o driver que comanda os demais periféricos. Aqui é bem legal, queria que você anotasse isso aqui, ó. Por isso se diz que o sistema operacional é responsável pelo gerenciamento da memória, sim. O sistema operacional é responsável pela CPU, sim, e demais dispositivos de entrada e saída. Dois dos principais sistemas operacionais são super cobrados em prova, que é o Linux e o Windows. Eu havia colocado no seu slide uma coisinha a mais, né? Eu falei também aí do Mac OS, ok? Curtiu isso? Curtiu? Espero que você tenha gostado. Vamos dar continuidade à nossa aula. Eu estou falando de sistema operacional,
Estou falando de sistema operacional e dentro desse sistema operacional eu preciso apresentar para você algumas características. Então, essas características de sistema operacional, elas são válidas para qualquer sistema operacional. Mas vamos fechar para a sua prova, vamos pensar que a gente esteja falando somente no Windows e no Linux. Ah, professor, está muito rápida a aula. Beleza, agora a gente já fez as aulas introdutórias e agora a gente começa numa pegada mais polícia, entendeu? Ah, para de mimimi, caramba, vai ser polícia, vai trocar tiro com a LAC, vai usar roupa preta, Hilux, ponto 40 e vai ficar informática. Vai lá, acelera essa porra aí de informática e se quiser retornar, retorna um vídeo, pô, fica mais fácil. Características dos sistemas operacionais. Os dois sistemas operacionais têm como características principais. E aqui, ó, características do Windows, tá? Você coloca aí do Windows e do Linux, tá? Ah, professor, não vai cair Linux na sua prova. A gente nunca sabe se a resposta tem uma resposta Linux para confundir você numa prova de Windows. Então, sim, anote, sim, é importante. Sim, é importante que você tenha todo o conteúdo aqui no Garra Alvo. Vamos lá. Então, características do Windows e do Linux. Ambos têm o que a gente chama de interface gráfica amigável. Vamos lá, número 1. Interface gráfica amigável. Tem que anotar porque isso cai em prova. Interface gráfica amigável. E o que é uma interface gráfica amigável? Então, a gente vai usar telas gráficas. Ah, mas o Linux eu sei que tem comando, assim como também tem comando quando você usa o Windows, se você quiser. Se você entrar lá na barra pesquisar e digitar CMD, você vai ter o Windows digitado. O Linux, ele é gráfico hoje, né? Tem várias interfaces bonitas pra caramba. Algumas mais legais, inclusive, do que o Windows. Aliás, a maioria é mais legal que do Windows. Só que você utilizar comandos, isso é restrito para um grupo seleto de pessoas chamado de nerds, né? Então os nerds gostam de ficar programando no computador, né? Eu já fui um nerd. Será que eu ainda sou? Não sei, depois você manda na minha rede se eu sou nerd ou não. Mas é o seguinte, velho, interface gráfica é uma característica dos três sistemas operacionais, o Windows, Linux e macOS. Então, interface gráfica, para que serve? Telas gráficas, uso do mouse. Olha aqui o mouse! Eu tô usando o mouse sem fio, tá vendo? Tá até vermelhinho, tá mandando um vermelhinho aqui. Então, usando o mouse sem fio. Então, assim, uso do mouse para você usar as telas gráficas, né? Muitos computadores, agora a tela touch. Eu tô usando aqui, ó, aqui do lado, tela touch. Não vou tirar assim, não, mas pode desconfigurar tudo. Mas eu estou usando aqui um pad de tela touch e sobre o seu operacional Windows. Os dois sistemas que eu estou utilizando é o Windows. Então é mais fácil que a gente utilizar com canetas de toque, com mouse, né? Com toque na tela. Então essa interface gráfica permite a interação mais fácil com o usuário. Gente, eu falei bastante coisa que pode ser alvo de sua prova. Número 2, vamos lá. Número 2, outra característica. Multitarefa. E cada vez mais é multitarefa. É mentira, mas eu não vou te explicar a parte técnica, não. Mas eu vou te ensinar para acertar na prova. Qual o conceito de multitarefa? Características dos sistemas operacionais executarem diversos programas simultaneamente. Simultaneamente no âmago do processador não acontece. É que é muito rápido. E aí você divide várias operações. Aí você tem a ideia, você tem a intenção, você tem a percepção, né? Não real, de que está tudo rodando simultaneamente. Mas eu vou traduzir para vocês. Multitarefa, tanto em Windows, Linux e macOS e no seu celular. Vamos atualizar a aula? Celular, sim. Celular é o sistema operacional que está rodando no seu celular. O Android, se for Android também, se for do iOS também. São kernels, são plataforma Linux, né? Então você tem que lembrar disso. O que mais que eu tenho que falar? Então, ele é a característica multitarefa de executar diversos programas simultaneamente. Isso é multitarefa. Isso é muito legal. E também, número 3, vamos lá, número 3. Multiusuário. Olha só, multiusuário. Antigamente o Windows não era isso. O que é multiusuário? Diversos usuários podem trabalhar simultaneamente no seu computador, tendo a sua própria área de desenvolvimento, sua área de trabalho. Então, quando a gente fala de multiusuário, a gente está falando que o usuário pode ser individualizado pelo processo de login ou processo de logon. Depende qual. Login, logon é a mesma coisa, tá? É jeito de falar.
de estar conectado ao sistema operacional dentro aí do seu computador, tá? Recebendo uma área própria, ok? Olha que legal, queria passar isso aqui para vocês em termos de texto, que eu achei bem legal. Deixa eu mudar só o slide aqui para vocês. Achei bem legal para a gente finalizar esse módulo de aula, né? Então a gente falou das características básicas, né, do Windows e Linux, mas eu já complementei com o macOS. Então você tem uso de interfaces gráficas do tipo amigável, a tal da interface GUI. Isso é muito legal, tá? Então você usa telas gráficas, tela de toque, mouse, então é mais fácil o usuário interagir. Você tem o processo denominado nesses sistemas operacionais de multitarefa, que é a característica dos sistemas operacionais executarem diversos programas simultaneamente. Você abre, por exemplo, no Windows, vários programas e deixa na barra de tarefas, então aí você visualiza o que é multitarefa, né? Vários programas abertos para você executando um por vez, ou vários por vezes, não importa, né? Estou ouvindo uma música, estou vendo um vídeo no YouTube e estou navegando no meu e-mail. Beleza, multitarefa. Essência mesmo, um por vez, mas é tão rápido que a gente pensa que é multitarefa. Então é multitarefa e também multiusuário, diversos usuários que podem trabalhar com o seu computador usando o processo de login. O login é o processo que você se identifica por nome e senha. Gente, para finalizar a aula, tá vendo o pinguinzinho aqui, ó, tradicional pinguim do Linux, principal logomarca do Linux. Próxima aula já entro com os aplicativos do pacote Office, tá? E o pacote Office aí a gente vai ver pelo menos aqui esses 8 aí. Mas isso na próxima aula, não agora. Ops, eu tô falando, né? E acabei não passando para você. Então vamos lá, voltando. Eu falei, desculpa, eu tô falando e não mostrei a interface gráfica. Falei da interface gráfica do Windows e do Linux, que é chamada de GUI. Falei do processo multitarefa, falei agora do multiusuário, falei que na próxima aula começamos com o aplicativo do tipo Office, né? Word, Excel, PowerPoint, Access, o Write, Calc, Impress e Base, ok? Vai ser bem legal isso daí. Tenho certeza que você vai curtir pra caramba, ok? Turma, deixa eu até voltar aqui, agora eu vou tentar fazer sempre assim, terminar minhas aulas dessa forma. Obrigado aí pela oportunidade de a gente dar continuidade ao nosso curso. Espero que você esteja gostando. Eu estou nas redes sociais, Prof. Danca, é só me procurar no Instagram, no YouTube, essas coisas todas aí, tá? Bate um papo comigo, sempre dê um feedback, professor Becker, ele precisa saber se nossas aulas estão evoluindo. Hoje foi uma aula bem mais rápida, uma série de coisas. Quiser ter o conteúdo da apostila, como eu já disse, dá um print screen e aí você dá um Ctrl+V no seu Word, aí fica legal. Ou então, né, adquira essa apostila, esse livro aí, pelos canais oficiais da internet, das lojas físicas e lojas virtuais, porque tem direitos autorais, senão eu passaria aqui o pessoal do Garral. Agora eu não posso, tá bom? Mas assim você pode fazer um print screen, fique à vontade. Gente, espero que tenha gostado. Até a próxima aula, onde a gente entra já no pacote Office, que é Microsoft Office e LibreOffice. Valeu, força e honra. Tudo de bom. Bons estudos.